Powder blindado. Esse é o melhor pó que você verá na sua vida. E por quê? Além da sua alta resistência, ele é super, hiper, mega fininho. Caso você tenha o pó da Call Beauty aí na sua casa, faça o teste sensorial. Coloca a tua mãozinha, abre o seu pó e coloca a mãozinha e sente a textura. Você perceberá o seu toque aveludado e como ele é super fininho. O nosso pó, ele é à prova de água, de óleo e de gordura. Aqui na Call nós fazemos alguns testes de colocar o nosso pó dentro de uma água, pegar o pincel, misturar ele e quando nós tiramos, o pincel está seco por conta do nosso pó blindado. Um outro teste é colocar o nosso pó em sua tampa e colocar algumas gotinhas de óleo para ver se ele irá se misturar. E ele não se mistura. O nosso pó irá criar uma camada, uma película por toda essa gotícula, não deixando que se misture. Isso acontece na sua pele com a lágrima, com o suor, então não digo que esse produto é como se fosse uma cereja do bolo. Como o nosso pó é super fininho, como eu havia falado, eu não indico que você utilize em excesso nos locais que nós temos muitas linhas de expressões, principalmente aquelas bem fininhas. Por exemplo, na área dos olhos, o que eu indico para vocês? Vocês podem vir com um pincel ou com uma esponjinha. E se por acaso você vier com uma esponjinha, o que eu te indico? Após pegar um pouco do pó, tirar o excesso, a primeira aplicação que você fará será nessa região aqui. E por quê? Pois nessa região nós temos menos linhas de expressão e a primeira aplicação é sempre mais concentrada, sempre tem muito produto. Então nós fazemos a primeira aplicação nessa região e vamos descendo para a área dos olhos, para que não acumule pó nessas linhas fininhas que nós temos no rosto. Você pode fazer a mesma coisa no outro lado e ir aplicando pó por todo o seu rosto e fazer a remoção depois na área onde você aplicou. Ou caso você deseje vir com o pincel já aplicando e espalhando, também é possível. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada tonalidade do nosso powder blindado. Lembrando que os nossos pós são translúcidos, então eles possuem um fundo de tom, porém ele tem a sua translucidez e você consegue utilizar um pó para vários tipos de pele. E por que ele é translúcido com esse fundo? Pois se nós fizéssemos somente um pó, as pessoas que possuem pele escura, por exemplo, não se adequaria com essa tonalidade. Então nós desenvolvemos pós para cada etapa de tom de pele. O nosso powder blindado 1, ele é o nosso pó mais claro, então ele possui uma concentração de pigmento branco um pouco maior, então nós indicamos ele para as bases de tom 1, 2 e caso o maquiador goste de utilizar para iluminar algumas regiões da pele da sua cliente com mais intensidade, você também pode estar utilizando. O nosso pó 1,5, chamamos ele de neutro. Ele possui um subtom um pouco mais rosado, então você consegue utilizar ele também para as peles super clarinhas, como de uma base 1 e 2, mas você já consegue estar utilizando ele de uma base 3 e caso queira fazer uma mistura com o nosso pó 3 para se adaptar e chegar até o tom 2, também é possível. Agora falando sobre o nosso pó 2, é o que eu estou utilizando no momento, ele se adequa muito para o meu tom de pele e eu utilizo a base 4. Mas eu indico ele para uma base 2, 3, 4 e até uma base 5. Já o nosso pó 3, ele possui um subtom como se fosse um amarelo queimado, então ele ficará maravilhoso para as pessoas de pele 5, e 6 e 7. O nosso pó 4, ele foi desenvolvido especialmente para as peles negras e ele possui esse fundo mais quente, avermelhado, para que não esfrie ou acinzente as peles das nossas clientes. Para as pessoas que utilizam, por exemplo, a nossa base 7, 8 ou 9, ele ficará maravilhoso. Esse é o último passo, a sua pele já está finalizada, mas caso você queira devolver o vício de pele para a sua maquiagem, nós vamos para um produto que vai te ajudar muito com isso.